Esse vídeo de hoje é sobre a eleição de Trump nos Estados Unidos. E eu fiz algumas pesquisas, alguns levantamentos sobre os principais comentários, os principais aspectos que estavam sendo tratados, as principais ideias e interpretações sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Para mim, o que inicialmente me chama a atenção é exatamente o quanto que nós estamos sendo alvo hoje da imprensa, a chamada mídia, o que nos leva a pensar seriamente o que é a ética na reportagem, o que é a ética na imprensa. Primeiramente, o que é a ética, porque acho que a gente já não sabe mais o que é isso, né? Dada as mais diversas interpretações e teorias. Nos afastamos da ideia grega há muito tempo. E em seguida, depois, se a gente conseguir chegar a um consenso do que é uma ética, pensar essa ética na imprensa, na reportagem, porque na atividade do repórter, né? Porque ficou muito constrangedor se ter a certeza de que a todo tempo nós estávamos ligando todos os canais de televisão, particularmente no Brasil, no mundo todo, mas particularmente no Brasil, e nós estávamos sendo ali manipulados com determinadas ideias para termos determinados entendimentos, que, como sempre, como já tem sido dito aqui no meu canal, por outros youtubers, né, sempre servindo às grandes corporações que são donas dos meios de comunicação. E essa surpresa, primeiramente, surpresa por quê? Canais de televisão, jornais que mandaram repórteres para acompanhar nos Estados Unidos o processo da eleição, e esses repórteres parece que não tiveram a competência de enxergar que lá nos Estados Unidos a concorrência estava muito forte e que provavelmente o Trump iria ganhar. Então, quer dizer, está faltando aí um pouco daquela competência do chamado verdadeiramente repórter investigativo. Acho que todo repórter ele deve ser honestamente investigativo. E depois essa mesma imprensa ela vem com aquele ar de surpresa, né, talvez para esconder a sua incompetência ou a sua falta de ética em utilizar os meios de comunicação para manipular a opinião das pessoas. E particularmente no Brasil, por que esse interesse em manipular a opinião do brasileiro? Exatamente por causa do cenário geopolítico das Américas, né? O Brasil, já há algum tempo, ele é administrado por governos socialistas. Isso é preciso ficar bem claro, bem entendido, né? Essa ideiazinha, outra vez, né, dando certo, a aplicação da dialética hegeliana marxista de transformar o PMDB em direita, né, e o PT e os seus partidos satélites são a esquerda, né? Os mauzinhos da direita e os bonzinhos da esquerda, né? Então, você tem aí, evidentemente, uma manipulação ideológica e política, porque, para quem já esqueceu, quem não sabe, quem não estudou, o MDB era a seara da esquerda no regime militar, né? Em oposição à seara da direita, que era a Arena, né? Então, do MDB, que pós-Constituição de 88 se torna PMDB, é que dali migram todos os demais partidos para formar esse leque da esquerda, né? E o PT, como criação, um dos mentores, né, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que vai posteriormente capitanear essa esquerda brasileira. Mas o MDB e depois PMDB continuou sendo um espaço político da esquerda, né? Seria muito contraditório você, petista, os petistas admitirem que o PT se uniu ao PMDB para governar, né? Seria algo muito contraditório. Então, na verdade, o que nós temos hoje no Brasil, como eu estava dizendo,
uma disputa de partidos de esquerda pelo poder, não tem direita nenhuma. O único partido que ainda poderia receber esse adjetivo de direita seria o DEM, né? Que veio Arena, da Arena se torna PFL, do PFL o DEM. O único partido que poderia ser chamado de direita no Brasil. Né? Fora isso, fica um pouco difícil. Muito bem. Então, por que a imprensa brasileira está apoiando Hillary Clinton? Exatamente porque nos Estados Unidos o governo também era um governo socialista. Né? Os democratas americanos, eles são os socialistas americanos e também com diversas variações dentro do próprio Partido Democrata. Cabe lembrar que o senhor Barack Obama e a senhora Hillary Clinton, conhecidíssimos discípulos de um dos mais radicais revolucionários americanos, o senhor Saul Alinsky, né, treinados e preparados por Saul Alinsky, nas fundações Alinsky, fundações essas, inclusive, que o senhor Obama foi, inclusive, advogado, logo que se formou pela Universidade de Harvard. Né, o senhor Alinsky prepara, né, o Obama e a Hillary Clinton para o ingresso na política, e dentro do Partido Democrata, o Obama, inclusive, ele é considerado da ala da esquerda radical dentro do partido, tá certo? Então, para você entender por que a imprensa brasileira, né, estava apoiando exatamente a candidatura de Hillary Clinton. E é claro que isso também tem uma outra implicação no Brasil, porque apoiar Hillary Clinton seria uma forma de pejorar a imagem, tirar o apoio do Bolsonaro no Brasil, evidentemente. Né? Então, no momento em que se apoiou Hillary Clinton, se fez dois trabalhos importantes. Se apoiou a permanência da esquerda governando as Américas, dentro de todas as suas vertentes, né? E, ao mesmo tempo, também se tentou tirar o apoio de futuros candidatos concebidos como de direita, como o Bolsonaro no Brasil. Tá bom? Então, isso é importante você entender esse mecanismo para que você possa ter uma opinião mais madura a respeito do que aconteceu e do que está acontecendo. Uma outra questão muito importante que está ter sido levantada até agora no final da campanha foi a relação entre Trump e Putin. Né? Nesse quesito, eu vou me manter aqui com uma certa cautela, apesar de que eu vi muitos comentaristas fazerem afirmações já com ar de consagração, mas eu vou aqui me manter em certa cautela. Por quê? Né? Bom, até o presente momento eu não soube de nenhum pronunciamento de Trump a respeito dessa nova amizade com o Putin. Eu só estou vendo pronunciamento de Trump, desculpe, de Putin, e a imprensa afirmando que Putin disse: como essa imprensa não merece minha confiança, eu vou me manter reservado. Além disso, eu estou achando muito estranho essa relação entre os dois, porque não houve muita simpatia entre o Kremlin e o Partido Republicano. Né? E a KGB, hoje FSB, que é o famoso serviço secreto russo, soviético e agora russo, do qual inclusive o Putin é um oficial da KGB, né? Hoje a KGB ela comanda a Rússia e a KGB sempre se caracterizou com uma estratégia de atuação sempre baseada na mentira. Né? Ela cria uma mentira, ela não cria simplesmente uma contra-informação, ela cria uma mentira e a partir dessa mentira é que ela começa a fazer todas as manipulações para alcançar os interesses de Estado que na época a União Soviética e hoje a Rússia pretendem. Né? Então não seria estranho que vamos supor que Putin realmente esteja fazendo essas afirmações, não seria estranho que essas afirmações fossem nada mais nada menos do que um blefe. Né? Primeiro ameaçou a Terceira Guerra, se é que ameaçou mesmo. Né? Bom, há algumas possibilidades dessa relação, dessas intenções de Putin ser verdades. É possível. Né? Por quê?
porque também foi a KGB que fomentou esta ideia, principalmente na Europa, de que um mundo sem fronteiras ia ficar mais pacificado. Né? Foi a KGB financiando, inclusive, muitos acadêmicos europeus, né, que utilizaram esse tipo de artimanha para convencer as pessoas que um mundo sem fronteira, um mundo sem o muro de Berlim, seria um mundo mais pacificado. Exatamente foi o que aconteceu, né? Quebrou-se as fronteiras, isso servia também aos socialistas fabianos, que terminaram por criar a União Europeia, a elite globalista de um modo geral, e o que aconteceu? Houve uma enxurrada, houve uma invasão, tá? Um verdadeiro alastramento do comunismo pelo mundo, agora, cada vez mais, da sua versão, passou a se chamar no conjunto das estratégias marxismo cultural. E o que você viu no mundo foi um mundo muito mais violento do que pacífico, como se havia prometido, inclusive com relação ao terrorismo. Né? Nunca se viu no mundo tantas guerrilhas e terrorismo, como se viu a partir dos anos 90 se espalhar no mundo todo. Né? Mesmo que a imprensa não noticie isso. O que é preciso o brasileiro parar, particularmente, é de ficar nessa coisa de ouvir o que o repórter está dizendo e acreditar. Eu costumo dizer que no Brasil agora o sujeito assiste um telejornal e se torna especialista para falar em tudo. Não existe maior ilusão do que isso, evidentemente. Isso é um conforto, um ponto de conforto para um povo como o brasileiro, que cada vez mais está desacostumado com a leitura e com a pesquisa, com a investigação, e isso faz com que ele se console em acreditar, em enganar a si mesmo de que está bem informado ao ler um jornal ou assistir um telejornal. Agora eu espero que você se convença de que, na verdade, você está ali sendo enganado de maneira muito evidente, né? Não resta mais o que discutir. Mas voltando à questão de Putin e Trump, né? Há algum interesse, pode haver algum interesse de Putin em Trump? Sim. Exatamente por conta da perspectiva nacionalista de Trump. Essa perspectiva nacionalista de Trump, o que desagrada sobremaneira as elites globalistas, por isso também, né, essa carga de adjetivos pejorativos à pessoa de Trump, isso pode interessar a Putin porque Putin ele está capitaneando, né, a Rússia hoje vive uma nova modalidade de ditadura. Então o que acontece? O Putin ele está capitaneando, né, seja como presidente, primeiro-ministro, ele está capitaneando o retorno ao novo modelo da chamada Grande Rússia. Né? Aquela ideia de soviética ela está se formando em novo estilo, agora muito baseado na doutrina, inclusive, do Gorbachev. Né? Tem se colocado aí o Diguin em cena, mas o Diguin ele é um intelectualzinho de segunda categoria, tentando fazer uma articulação de teorias e terminando por ser digamos, o mentor intelectual, né? O conselheiro, não é mentor intelectual, o conselheiro de Putin. Mas, na verdade, o projeto dessa nova Rússia, dessa nova pátria russa, ela estaria exatamente orientada pela doutrina chamada doutrina Gorbachev. Faz parte dessa orientação, inclusive, a aplicação da doutrina Pátria Grande aqui no Brasil, né? Faz parte dessa perspectiva da Grande Rússia, desse retorno à ideia da Grande Rússia, a implantação desse novo modelo de comunismo na América Latina chamada bolivarianismo. Né? A USAL, a União Republicana Socialista da América Latina, então já é algo constituído, né? Em que medida isso está sendo implantado, é algo que pode ser observado, pode ser discutido, mas os órgãos já são oficiais, eles já existem, né? Oficialmente. Então, para você ver que é preciso analisar o fenômeno Trump, e particularmente por ser o presidente dos Estados Unidos da América, é preciso fazer uma análise geopolítica mais alargada
e levar em consideração uma série de detalhes, e não ficar simplesmente reproduzindo piadinha e adjetivos pejorativos, que isso os repórteres estão sabendo fazer de maneira até mais competente do que eu. Né? Então, uma outra coisa importante que está relacionada a essa postura do Trump internamente aos Estados Unidos. É preciso que você pesquise isso, porque esta reação ao migrante está acontecendo no mundo todo. E por que está acontecendo esta reação? Né? Aí as pessoas colocam, principalmente aqui no Brasil, né, acadêmicos, a imprensa, aquela visão romântica do imigrante como se ele fosse uma pessoa sempre do bem, né, e que fosse sempre trazer coisas boas para o país. Bom, primeiro eu queria que você depois procurasse na internet um relatório chamado PNUD 2004, né, da ONU. Nesse relatório é onde a ONU publica, em 2004, pela primeira vez, ela publica a chamada doutrina multiculturalista. Né? O que é a doutrina multiculturalista? É uma doutrina mega marxista, desenvolvida inclusive por alguns intelectuais europeus. Ela é uma doutrina mega marxista em que ela propõe exatamente aplicar a dialética hegeliana marxista entre os povos, né? Entre as raças, etnias, exatamente criar o conflito. O que a ONU está querendo hoje no mundo, com essa cultura multiculturalista, é criar o conflito. Né? Porque é uma visão ampliada da perspectiva marxista hegeliana. Né? Porque só poderia, para a dialética hegeliana marxista, você só pode chegar à síntese se você criar o conflito. Conflito esse, né, cuja antítese vai destruir a tese. Né? O revolucionário ele vai destruir a sociedade que existe para chegar a uma nova sociedade. Né? A síntese. Eu já expliquei isso em outros vídeos no meu canal. Muito bem. A cultura, essa doutrina multiculturalista, ela é uma mega estratégia, né, na aplicação mundial, digamos assim, dessa dialética hegeliana marxista. Né? O maior exemplo disso dessa doutrina é exatamente essa migração, né, de muçulmanos asiáticos e particularmente muçulmanos para a Europa. Né? Você vai colocar o muçulmano junto com o cristão. É evidente que eles nunca se deram bem. Né? É melhor ficar cada um no seu espaço. Né? Mas aí o que acontece? Você força a entrada, né? É muito interessante, alguns veículos de comunicação, se você pesquisar na internet, né, as organizações do senhor Jorge Soros, o mesmo que financia Clinton e Obama, né, é um dos maiores financiadores do Partido Democrata hoje, o senhor Jorge Soros, com as suas famosas ONGs revolucionárias, a começar pela Open Society. O senhor se descobriu agora que o senhor Jorge Soros também está por trás dessas imigrações, né? Assim como algumas máfias italianas também estão participando disso e ganhando muito dinheiro. Alguns presídios, inclusive dos países do norte da África, estão sendo completamente esvaziados e o pessoal está despachando lá para a Europa, assim como Fidel Castro também fez com a onda de refugiados cubanos. Né? Muito bem. É bom que se diga, claro que sempre nessa onda de migrações existem as pessoas, né, que estão por algum motivo sofrendo fome, perseguição, tragédia de guerra, sempre existe. Né? Mas isso não quer dizer que todo migrante tenha esse perfil que realmente carece de atitudes humanitárias. Né? No meio dessa onda de necessidades de posturas humanitárias, muito bandido vai no meio. Né? Muito bandido de toda sorte. De toda sorte. Né? A Europa hoje, se você for pesquisar, algumas cidades da Alemanha, inclusive, já estão perdendo o controle em termos de criminalidade por conta exatamente da imigração de pessoas que não eram tão santinhas assim, né? Não eram simplesmente refugiados da fome ou de alguma tragédia de guerra. Né? Eram bandidos mesmo que estavam sendo colocados ali no meio e realmente isso aconteceu para alcançar o objetivo de destruir a matriz, né, da sociedade moderna ocidental, de base judaico-cristã,
né? E nada como você colocar radicais anticristãos para destruir a sociedade, o modelo, a fonte da sociedade cristã moderna ocidental. Né? Então, pesquise sobre a teoria multiculturalista, que você vai entender muita coisa no mundo. E essa onda de imigração, ela é exatamente bancada pela elite globalista, do qual o senhor Jorge Soros faz parte. Ele é um dos homens importantes desses grupos, né? Os Bilderbergs, né? E outros grupos que fazem parte dessa manipulação do mundo para chegar ao mundo ideal do jeito que eles querem. Então, daí porque você está vendo agora, todo e qualquer governante que se oponha a uma imigração é xenófobo. Né? Ele é nazista, ele é fascista. Então há toda uma campanha da imprensa para desincentivar qualquer tipo de restrição a essa migração pelo mundo todo, né? Porque a perspectiva utópica, né, que está sendo pautada pela chamada elite globalista é exatamente de um mundo sem fronteiras. Não é isso? Essa estratégia do mundo sem fronteiras, utilizando-se desse marxismo multiculturalista, exatamente para destruir a sociedade que existe e gerar uma outra diferente. Tá certo? Então, para destruir a sociedade que existe, eu preciso destruir o nacionalismo. Eu preciso destruir a ideia de pátria. Daí porque eu tenho que colocar migrantes com culturas completamente diferentes daquele povo, daquele país, impor que aquele povo aceite a cultura do migrante, como está acontecendo na Europa com relação aos muçulmanos, né? E o europeu que tem que aceitar a cultura muçulmana exatamente para destruir a cultura europeia. Né? Então, a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país que, desde a sua origem, foi um país muito receptivo, né, à ideia do refúgio, né, a ideia de paraíso, que eu não vou me estender aqui agora, ela está por trás de toda a descoberta e a visão que se tinha, né, das Américas. Né? Apesar das historinhas bobinhas que se contam no Brasil sobre a descoberta do Brasil e das Américas, do modo geral, mas era algo muito mais complexo. Né? Nós nascemos com essa ideia de paraíso e, por conseguinte, de refúgio, particularmente os Estados Unidos da América. Só que os Estados Unidos da América ele tem pagado um preço muito alto por esse refúgio, né? Porque até o próprio Fidel Castro se utilizou disso, né? Mandando os seus espiões, os seus revolucionários no meio dos exilados cubanos, né? Então você tem aquelas pessoas que fugiram de Cuba por causa da ditadura cubana, inclusive por causa do genocídio que estava sendo administrado, inclusive, pelo famoso Che Guevara, né? E de lá para cá muita perseguição, prisão e morte. Né? É verdade, muita gente foge de lá com motivos reais, mas no meio dessas pessoas vem exatamente pessoas que depois foram criar as máfias cubanas, foram criar grupos radicais, revolucionários, como os Panteras Negras, que foi uma criação do senhor Fidel Castro, para desestabilizar a sociedade americana, como o senhor Jorge Soros agora está bancando todas essas ONGs que estão aí acusando a polícia americana de racismo. Tudo isso é para desestabilizar um governo nacionalista. Tudo isso é para desestabilizar uma sociedade e a concepção de pátria. E poder, com isso, desestabilizar também os poderes republicanos, as instituições republicanas, para que se possa criar uma outra forma de ordem. Né? Não interessa mais a essa elite globalista o modelo republicano, porque o modelo republicano ele é naturalmente nacionalista, né? Porque o modelo republicano funda, a República Moderna funda, orienta, estrutura o Estado moderno. Então, para você ter um mundo sem fronteiras, é preciso destruir tudo isso. Não é por acaso que no Brasil você está tendo, primeiro, esse enxovalhamento das instituições republicanas, né, em que é preciso investigar e atuar com rigor em todo esse mecanismo de corrupção, né? Mas você vê que esse problema da corrupção é algo que se alastra e que avança muito, coincidentemente, com os partidos de esquerda, né, no poder. Não é por acaso.
O Brasil sempre teve uma cultura da corrupção, mas chegou a um nível que chamou a atenção do mundo, particularmente quando estoura a Operação Lava Jato. Então tudo isso faz parte de uma política mundial. A imprensa mostra para você, claro, é evidente que ela vai mostrar para você as coisas de maneira separada. Né? O que, é que tem a ver a Lava Jato com Trump? O que, é que tem a ver a Lava Jato com a nova ordem mundial? Aí, durante muito tempo se brincou com isso, né? Isso é teoria do complô. E é como se o sujeito estivesse vendo coisa, né? O Foro de São Paulo, que não existe isso, não. Está se tentando implantar um modelo único na América Latina, financiado exatamente pela Rússia e China, que agora parecem estar dispostos a se entender com os Estados Unidos de Trump por isso, porque Trump parece, olha a minha cautela, parece que não está muito interessado na briga que está começando a se estabelecer entre os chineses, Rússia-China versus os socialistas fabianos que fundaram a União Europeia. Então são brigas de socialismos. Né? Já se sabe, isso é uma coisa consagrada dentro da literatura internacional, se houver esta nova ordem, se houver implantação desta filosofia chamada pós-modernidade, pós-moderna, será uma ordem, uma ditadura socialista. Né? E nesse contexto também não é necessário o número de pessoas que existem na Terra, daí porque o controle populacional, e não por acaso, daí porque também o senhor Barack Obama se torna um verdadeiro garoto propaganda da agenda LGBT nos Estados Unidos, né? Exatamente para poder concretizar todo esse processo de controle populacional que é muito claro hoje no mundo todo. Basta você pesquisar na internet, né, o que há por trás de todos esses movimentos revolucionários, particularmente o feminismo e o LGBT. Né? Exatamente. Então, basta você pesquisar sobre a agenda de gênero, etc, etc, etc. Então, eu espero ter esclarecido alguns aspectos para você, né? E vou continuar pesquisando para poder fazer novas análises quando for necessário. Consulte meu canal Seminário Crítico e Crise. Muito obrigado pela sua atenção.